Olá, pessoal, tudo bem? Calma, vocês não estão vendo um vídeo espelhado, não é a mesma gravação do Natal. Agora a gente está aqui para conversar ainda sobre o final do ano, mas agora a gente vai bater um papo sobre o Réveillon. Como é que a gente faz o manejo dos nossos animais durante o Réveillon? Então, seguimos aqui com o nosso queridíssimo Rodrigo Wilbert, soteropolitano, Luiz Souza, que daqui a pouco vai virar Luiz Hilbert. Nós vamos garantir esse arroba para ele. Por favor, se apresente mais uma vez. Vai ver que tem alguém chegando aqui nesse vídeo agora, ainda não lhe conhece. Sim. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pelo convite, né? Para falarmos hoje sobre fim de ano, sobre, né, esse período que é tão sensível. Sou Luiz Carlos Souza, médico veterinário, comportamentalista, treinador de cães. Estamos aqui hoje para falar sobre esse momento tão crítico, né? Réveillon, Réveillon, Ano Novo, fim de ano, como queiram chamar. Então, a gente vai bater um papo agora sobre como fazer esse manejo desses animais, né? Sim. Agora, antes de mais nada, por favor, aproveitem e deem um like neste vídeo ou curtam, se desejarem. Mandem esse vídeo para alguém que você conhece que tem pets e que sempre passa sufoco no final do ano. A gente já vai dar dicas aqui para que vocês não passem sufoco só no final do ano. Não é para vocês passarem sufoco o ano todo, não. É para vocês não passarem sufoco. Não ficou bem colocada essa frase, né? Tudo bem. Já me corrigi aqui para a edição não ter que cortar depois. Mas vamos bater um papo sobre como fazer esse manejo para que os cães, né, não tenham que passar, nem os gatos ou, enfim, outros animais tenham que passar por esses maus bocados que passam geralmente quando chega a época de Réveillon, né? Mas eu tava falando de outra coisa, perdão, né? Pedir um like para vocês e pedir para vocês compartilharem esse vídeo, seguirem o nosso canal e também seguirem as redes sociais de Luiz. Isso, minha rede social principal, né, o Instagram, Luiz Souza Vet, tudo com S. Então, Luiz S Souza e o Souza com S também. Show de bola. Então, bora lá, vamos começar esse bate-papo. A gente conversou anteriormente de que o Natal, né? Quando a gente fala Natal, a gente pensa em comida. Eu, pelo menos, penso. Mas quando a gente fala de Réveillon, apesar da comida estar presente ainda, a gente pensa nos fogos de artifício. Isso. Entra ano e sai ano. Eu não entendo por que poderes públicos e seres humanos que soltam fogos não optam por fogos sem ruído, visto o impacto que eles têm sobre a fauna, sobre outras pessoas também, hospitalizadas ou não, né? Mas nosso foco aqui são os animais. O que a gente pode fazer em relação a isso? A primeira dica eu acho que vai ser, se você é uma dessas pessoas que solta fogos, não solte ou solte dos que não produzem ruídos, né? Afinal, além dos ruídos fazerem mal para a nossa audição também, de quem está à nossa volta, de fato, o que chama a atenção dos fogos de artifício é a parte visual, né? Então, qual a necessidade dessas bombinhas estourando? A não ser que alguém tenha fetiche aí por bombas estourando do seu ouvido, mas eu acho que o que a gente vai admirar é a parte visual, as cores e as formas, né? E aí, então, Luiz? Falei um monte de informação desencontrada, mas o que você tem a dizer sobre isso? Então, a gente tem, como a gente falou, né, no episódio anterior sobre o Natal, realmente a gente vai ter aí, quem não assistiu, o episódio sobre o Natal, volte lá, porque aquelas mesmas dicas sobre o Natal, elas são válidas para o período do Réveillon, no tocante dessa parte da comida, das intoxicações alimentares. Ou das interações com pessoas que estejam então, vindo, né? Mesma coisa, mas essa questão dos fogos, a gente sempre fala, a gente sempre cobra dos tutores antes. Muita gente vai procurar agora. Eu vou comprar um remedinho no pet shop. Eu vou vou ver uma coisa no dia 31 que eu vi de amarrar uma faixa no dia. Ou um abafador, que agora está na moda. Um abafador no mês, tudo ao mesmo tempo. E nada disso às vezes vai dar resultado e às vezes vai até deixar o animal mais nervoso, mais agitado. Então, é um período que a gente precisa se preparar para ele. Tem cães que eles vão precisar de um período longo de treinamento, né? Então, eu falo principalmente para as pessoas que moram no Nordeste aqui, Salvador, Bahia, Nordeste em geral, que a gente tem uma cultura, nessa cultura dos fogos de artifício, principalmente esse período agora do Réveillon é complicado. Mas, para quem passa pelo período junino aqui,
a gente não tem tanto essa questão visual do Réveillon, mas a gente tem realmente o estrondo da bomba. Eita, meu Deus, verdade. Né? Vou carregar agora uma quantidade absurda de haters do São João e das bombinhas. Então, o estrondo da bomba, né, dos fogos de artifício são bem complicados, mas nesse período agora a gente tem. Então, todo ano a gente vê poder público dizendo que os fogos utilizados serão sem ruído. E quando a gente vai olhar para a queima, a gente não, eu pelo menos, eu já ouvi durante muitas vezes, não, esse ano serão fogos sem ruído, mas o que a gente constata na hora é que sim, esses fogos têm ruído. A gente tem um impacto ruim não só para os pets, para os cães em casa, mas principalmente cães errantes, cães de rua, né? Eles sofrem muito, né, com isso. Aves também, né? Aves. Então, a questão luminosa dos fogos para aves marinhas, aves migratórias, então isso é impactante em outros animais, né, dessa fauna. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas com o seu cão de casa, o ideal seria, se a gente fosse desenhar condições ideais, seria que esse animal ele já estivesse passando por tratamento, né, que inclui desde a desensibilização desse ruído, e a gente coloca até no painel, no televisor, essa parte luminosa, porque tem cão que vai se incomodar também com esse clarão que aparece no céu, né, que a maioria das pessoas vão para a parte externa da casa, ainda principalmente se o lugar tiver queima de fogos, e vão levar o cão. Então o cão também já cria essa memória com esse visual luminoso no céu que está atrelado com o estrondo do ruído. E a gente vai desensibilizando. Tem animais que eles vão precisar de uso de medicamento. Só que eu gostaria de fazer um alerta para quem utiliza medicação. Então, o uso de medicamento ele precisa ser prescrito por um veterinário, de preferência veterinário que trabalha com a parte comportamental, porque o uso isolado de medicamento ele não vai ser tão interessante. Ele tem que estar atrelado a um plano de tratamento, de treinamento. Assim como quando a gente fala de questões humanas e aí fala de questões comportamentais, a gente pensa em medicamentos orientados, né, indicados por psiquiatras e não por qualquer médico. Porque tem que ter um objetivo, o profissional tem que conhecer aqueles efeitos colaterais. E aí eu falo diretamente com os meus colegas veterinários clínicos, né, que estão ali, às vezes, pressionados pelo tutor de ter que passar alguma coisa. Eu tenho que passar um medicamento. Meu cachorro não fica bem. Então, a gente tem medicações que sim podem ser medicações que a gente chama, né, de SOS, mas tem alguns nutracêuticos que às vezes as pessoas vão apostar um efeito terapêutico que não vai vir, né, ou não vai ter um efeito esperado. Por quê? Porque a parte do treinamento não foi feita. Mesmo esses nutracêuticos, eles podem, dependendo da forma que fizer, eles podem sim ter efeito colateral. Não pense que qualquer coisa que a gente toma, seja um chá. Se a gente aposta num efeito terapêutico, a gente tem que pensar que pode haver algum efeito colateral, sim. Não existe nada que a gente tome e que seja assimilado por mim da mesma forma que é por você. Perfeito. Então, nem água em excesso faz bem, né? Às vezes uma pessoa toma café e fica bem. Tem outra que toma café e fica extremamente excitada ou tem algum outro tipo de questão. Eu estava conversando com um colega, né, que eu estou atendendo até o cão dele, e aí ele estava falando, eu falei, poxa, eu comecei a tomar para a noite e até para adaptar de não tomar tanta cafeína para a corrida, né, eu estava seguindo o pessoal de corrida, falou, não, tenta um café descafeinado. Eu nunca liguei para café descafeinado, mas para ter o efeito da cafeína, o estimulante da cafeína, faz um tempo sem cafeína, e eu comecei a tomar. E eu falei, poxa, à noite às vezes eu tomo e durmo bem. Ele falou, cara, nem o descafeinado eu posso, que eu fico agoniado. Eita, olha. Então vai de cada organismo, vai de cada pessoa. Então um alerta que eu gostaria de fazer para os veterinários clínicos, e a gente pega com certa recorrência, é a prescrição da acepromazina. Então, gente, a acepromazina não é medicação indicada para manejo comportamental. A acepromazina, ela pode ser utilizada na medicina veterinária como uma medicação pré-anestésica. Ou seja, você vai fazer a medicação, ela vai conferir uma certa contenção e, em seguida, esse animal ele vai ser anestesiado.
Por quê? Porque a cepromazina ela vai fazer o que a gente chama de contenção química. Ela não vai fazer a sedação de fato desse animal. Então, o animal que toma a cepromazina, ele tende ao longo do tempo a piorar o quadro comportamental. Porque é como se ele ficasse contido, você vai pensar que seu cão está sedado, mas ele está tendo a experiência negativa sem poder reagir. É como se ficasse assim com o corpinho paralisado, mas a mente segue funcionando. Exatamente. Socorro. Então, por isso que a gente não indica. Eu comprei no balcão da agropecuária a Cepram, a cepromazina. Era isso que eu ia perguntar. Tem tal. outros nomes? Tem os nomes comerciais, mas o nome da substância é a cepromazina. Sempre vai constar na caixinha. Sempre vai ter lá. E é indicado, às vezes, por balconista. Não deve, tá? Então, é um medicamento que deve ser controlado. Hoje, o Ministério da Agricultura, pelo sistema, pelo CIPEAGRO, ele controla tanto a aquisição do médico veterinário, como para a venda, você tem que ter uma receita além do CRMV do médico veterinário, o número do cadastro do CIPEAGRO desse veterinário. Então, o veterinário tem que ser cadastrado lá no Ministério, né, para adquirir ou para prescrever aquele medicamento. Então, por esse motivo, não é indicado o uso de acepromazina, não só para fogos, para esse momento, mas para manejo em clínica também não. Justamente por esse mecanismo que é de contenção química. Então, você vai conseguir fazer naquele dia, você vai resolver o seu problema, mas você está piorando o problema do animal. Interessante isso. Então, dentro dessas abordagens farmacológicas para esse momento, a gente vai ter ali alguns outros medicamentos que a gente vai ter que observar a interação desse animal um período antes. Então, o ideal é que esse animal ele seja preparado 3, 4 meses antes. Ou seja, se você se preocupou agora, sinto lhe informar, você está levemente atrasado. Agora a gente não tem como treinar. Não, mas agora ainda dá tempo de treinar para o São João, não dá? Em janeiro. Em janeiro a gente já começa os treinamentos. Gente, assim como no Natal, vai falar sobre redução de danos, gente, né? Redução de danos agora. Mas calma, antes da gente chegar lá na redução de donos. Não queremos reduzir os donos, queremos ampliá-los. Os tutores, né? Mas antes de chegar na redução de danos, o que é que causa esse comportamento? Porque a gente vê, é bastante comum, né, tutores se queixarem desses comportamentos em relação aos fogos de artifício por parte dos cães. E geralmente a gente observa que cães que têm medo de fogos de artifício também apresentam medo de tempestades. Às vezes o dono, o tutor, nem sabe que está vindo uma tempestade. Geralmente quem mora mais para o sul, né, experiencia mais isso, o sul e sudeste. Mas trovões, trovão que é o ruído, né, os raios... Sim. São a luz. Ou são os dois juntos? Equipe, produção... Relâmpago, raio e trovão. Mas trovão é o ruído. Isso. E o outro é a luz. Mas, enfim, eu estou falando sobre esses fenômenos, né, de luz e ruídos. O que origina esse medo nos animais? A etiologia desse medo, dessa fobia, né, que é uma exacerbação desse medo, às vezes vai ser um pouco particular. Mas, assim, o que a gente sabe... é que o animal, em qualquer fase da vida, ele pode desenvolver fobia a esses eventos. Existe uma fase da vida que é muito mais sensível, que é aquela ali da fase de sociabilização, enquanto o animal é filhote, mas ele pode desenvolver tanto nessa fase, pode ser na fase adulta, como pode ser na fase geriátrica. Então, em qualquer fase da vida. O que vai depender, às vezes, esse animal ele teve uma experiência negativa. E se a gente for pensar pelo ponto de vista ali neurobiológico da coisa, ele vai ser sensibilizado, né? Então, aquela região de amígdala, principalmente aqueles corpos amidalóides, que é uma região que comunica muito perigo para o animal, ele vai ser sensibilizado àquilo. Então, deve depender muito de como aquele animal vai receber aquele ruído. E ele vai entender aquilo como uma ameaça. E vem um pouco assim, a gente, quando... Você pode estar em casa, a gente pode estar aqui. Se aparecer um trovão, um ruído muito intenso, a gente vai se assustar. Fisiologicamente, nosso corpo já treme. Vai assustar, vai tremer. Meu Deus, o que é isso? E quem nunca acordou assustado com o ruído de um trovão? Sim. Né? Imagine um cão que não sabe o que é aquilo. Pensando, por mais que sejam de grupamentos semelhantes, trovão,
e fogos de artifício, esses estampidos que aparecem no ambiente, tem animal que pode ter um e não ter o outro. Acabei de vir uma consultoria antes de chegar aqui, que o animal ele é muito sensível a fogos, mas ele não é a trovão. Tem cão que vai ser os dois. Interessante. Tá? E assim, aí você me falou dessas questões que o animal percebe. Sim. No caso dos trovões, né, ele vai perceber mudança de vento, de temperatura. Tem uma condição que o cão ele sente, e a literatura indica que é a pressão atmosférica, a pressão barométrica. Esse cão ele vai sentir essa mudança. Então os animais eles percebem, eles pressentem momentos de chuva, de tempestade. E ele vai generalizar para esses outros eventos, como o cheiro da chuva que vem de longe, o olfato vai ser sensibilizado, o tato também, né? Interessante que a gente, enquanto ser humano, fica bastante aquém, né? Porque a gente não muito. tem percepção de nada disso. Tem gente que malmente a chuva está caindo e está tendo noção de que está chovendo, né? Isso. Mas os animais, todos esses outros aspectos, nem pintou ainda as nuvens no céu e ele já sabe que vai vir, né? Quem tem cão em casa deve perceber que quando está perto de chover, o animal ele coloca... Deixa eu pegar o caramelo aqui. Peguei caramelo. O caramelo está aqui com a gente na mesa hoje, fazendo a participação especialíssima. O cão ele coloca meio que o focinho para cima, como se estivesse cheirando. Então, esses dias meu pai estava falando, quando Eros está assim, eu sei que vai chover. Então o cão, ele está sentindo realmente o cheiro da chuva. Esse cheiro que depois que a gente vai sentir que é da terra mais molhada, que é aquele cheiro, né, característico de chuva, os animais já percebem. E aliado quando a gente fala de fogos de artifício, esses animais eles vão sim perceber tanto o estrondo como a mudança, o odor da pólvora, se for, né, como a gente tem aqui no período junino. Então eles vão sim ser mais, e quanto mais esse animal ele vai experienciando esses eventos sem que a gente faça nada, esse medo ele tende a aumentar. Isso é interessante que você falou, porque eu tenho uma amiga que ela tem um cão que ele não tinha problema nenhum com fogos de artifício, e depois que abençoado jogou uma bomba do lado dele, sim, por seja lá qual foi a razão, ele começou a ficar com medo de bombas e agora ela passa todo final de ano, é uma tortura. Tem que fazer todos os manejos possíveis, porque a despeito do treinamento ele criou de fato aí esse trauma, essa experiência foi muito negativa para ele. E agora ele já é um idosinho também, né? Ainda que os cães sigam aprendendo a vida inteira, mas ele precisa ter ainda mais resguardo em relação à saúde dele, né? E aí vem as condições de saúde, né? Que podem, principalmente aqueles animais que são epiléticos, animais cardiopatas, que são animais mais sensíveis, né? E também, quando a gente falou, né, na época do Natal, que as emergências ficam com as gastroenterites, com as questões mais intestinais, né? Nesse período, além desses casos, aparecem os animais cardiopatas e os epiléticos. Por quê? Porque esse medo baixa esse limiar convulsivo e muitos cães entram em crise nesse momento. Então, assim, se o seu cão é cardiopata, se o seu cão ele é epilético, volte no seu neurologista, volte no seu clínico geral, volte no seu cardiologista para ver se está tudo ajustado, né? Além dos outros manejos que a gente vai falar ainda aqui. Sim, perfeito. Eu acho que outra coisa, assim, um movimento que eu vejo na internet, que às vezes os tutores não se dão conta, é que pra gente esses eventos, quando acontecem, são muito engraçados, né? Ah, que engraçado, o cachorro ficou com medo. Talvez pelo próprio fato da gente relacionar os nossos medos à presença do medo no cão, né? Esses últimos dias eu vi um vídeo no YouTube, um compilado de cães se assustando com ruídos de trovões e os tutores se acabando de dar risada. E o que eu mais pensava era exatamente nisso, assim, poxa, eles não sabem o problema que eles estão causando. Eu vi um filhotinho de Golden para o resto da vida desse animal e do próprio tutor, porque o tutor acaba ficando preso, né? Sim. A gente vê que tutores que têm cães com problemas relacionados a fogos de artifício e, enfim, esse período aí de final de ano, geralmente tem uma restrição muito maior do que poder fazer, porque precisam estar com os seus cães nesse momento, né? Para fazer todo o ajuste do ambiente. E esses ajustes de ambiente, eles são extremamente necessários e importantes. Essa também é uma das épocas no ano que a gente tem maior
maior fuga desses animais. Então, o dia 1º de janeiro é o dia marcado por posts em Instagram e redes sociais com as pessoas oferecendo recompensas porque os seus cães fugiram, e foi logo depois do Réveillon. Assustados com os fogos, né? E eles fogem. Então, assim, gente, uma das primeiras coisas, não deu para treinar, é criar um ambiente seguro para esse animal. Porque esse animal ele pode se machucar, ele pode tentar passar por uma grade, ele pode tentar passar por baixo de um portão. Então, o ambiente seguro e estar do lado do cão. Mas eu não consegui treinar. Tem que estar do lado do cachorro. Porque antigamente a gente tinha uma máxima de assim, você não pode ligar para o cachorro. Não, é o momento de acolher. Né? Isso é um mito, isso é uma coisa que a gente já acreditou há muitos anos, que você não... Isso você vai fazer naturalmente quando você for conduzindo o treino de sensibilização desse ruído. Mas agora está do lado do animal. Essa era uma pergunta que eu ia trazer, né? Que tem muitas pessoas que questionam se a gente, quando a gente está falando sobre reforço, no outro episódio a gente conversou bastante sobre reforço. Eu convido você que ainda não foi a voltar no nosso episódio natalino para poder entender o que é o tal do reforço, mas é algo que a gente utiliza para aumentar um comportamento, né? Isso. Então, quando a gente faz carinho ou acolhe o cão nesse momento que ele está com medo, tem muita gente que acha que a pessoa vai reforçar o medo, Sim. que ela vai estar aumentando o medo, porque Sim. você vai estar dando valor àquele momento. Sim. E pelo que você estava falando, não, isso é um mito. Porque assim, a gente vai querer resolver os problemas no ápice, e isso não existe. Né? A situação, um problema acontece e eu vou resolver agora? Não, você não vai resolver agora. Não é ignorando seu cachorro que você vai resolver um problema que vem de anos, ou que você deveria começar a gerir isso há 3, 4 meses. Uhum. Então, no dia que o animal perdeu o controle, ele não está nem aberto, o cérebro dele não está nem aberto ao aprendizado. Perfeito. Então, não vai ser naquele momento que você vai ensinar nada para o seu cachorro. Então, como é que funciona o cérebro do cão na hora do medo? E para o gato funciona da mesma maneira? Gato, ele não é tão sensível a esses ruídos. Tem uma casuística extremamente baixa de gatos com esse tipo de problema. O cérebro, na verdade, tanto de cães como gatos, como de humanos, cérebro de mamíferos em geral, eles vão funcionar em relação ao medo de forma muito semelhante. Então a gente vai ter 2 regiões que são muito importantes, que é a região de amígdala, né? Falando bem a grosso modo, gente, porque o objetivo aqui não é dar uma aula de neurociência. Mas a gente vai ter uma região ali chamada de amígdala, que é essa região que vai lembrar o indivíduo que tal evento é perigoso, tal evento ele deve se resguardar. Né? Se a gente não tivesse isso no nosso cérebro, a gente se jogaria do 15º andar de qualquer prédio, porque a gente não conheceria as consequências daquele ato. Uhum. Né? Ao atravessar a rua, você atravessaria de qualquer jeito. Então, a sua amígdala lhe lembra, te reserva. Só que quando isso se torna isso se torna exacerbado, por exemplo, a pessoa tem uma fobia, eu não quero falar nenhuma palavra que o YouTube bloqueie a gente. Obrigada. Pela parte que nos toca, produção. Vamos lá. A pessoa tem medo de mar. Pronto. Ótimo. Eu ia falar outras coisas aqui, mas não pode. A pessoa tem medo de mar, ela tem medo de se afogar no mar. Então, vamos lá. Se a pessoa tem medo de mar, eu não posso começar a dar uma aula de natação a essa pessoa num lugar fundo. Eu tenho que começar com segurança. Uhum. Com essa pessoa, primeiro, aprendendo que ela não vai se expor, que a vida dela não vai estar em risco com aquela situação. Se eu pego essa pessoa mesmo que tem fobia de mar e jogo ela num lugar muito fundo e eu vou tentar ensinar ela a nadar, não vai acontecer. Porque a região do aprendizado, da primeira atenção, que é a região de córtex pré-frontal, ela vai estar bloqueada. A mesma coisa quando a gente treina cães em reatividade, em qualquer outra coisa. É como se o cérebro, Luiz, guardasse toda a energia para a pessoa fugir daquele problema ou resolver aquele problema. Para se manter vivo. Por exemplo, é uma questão de homeostase. Pronto. Se uma pessoa vê uma barata e a pessoa é fóbica à barata, na hora o cérebro dela não vai parar para pensar, para discutir, a pessoa vai tentar resolver. Por isso que às vezes a gente vê aqueles casos como uma mãe que estava dirigindo, viu uma barata e pulou do carro. Ela não raciocinou sobre aquilo, ela reagiu.
Vem daquele mecanismo conhecido de luta ou fuga, que a gente vai ter ali uma descarga das catecolaminas em geral, adrenalina, noradrenalina. A gente vai ter uma descarga muito forte. A gente vai ter a liberação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e uma liberação de cortisol muito intensa. Todos hormônios e neurotransmissores responsáveis pela ação, pela atitude, pelo faça alguma coisa e preserve sua vida. Perfeito. E dentro do cérebro, às vezes a pessoa não vai nem lembrar direito. Por quê? Porque existem outras regiões que são responsáveis pela memória que elas não... aquele comportamento não vai passar pela memória. Às vezes você pergunta, a pessoa passa por um evento extremamente traumático e aí você pergunta, o que foi que houve? A pessoa, não sei, só sei que foi muito ruim. Ela registra o fato que aconteceu, mas ela não entende, ela não teve nem tempo de armazenar como ela resolveu aquele problema. Aí eu só sei que eu fugi. Né? Às vezes estava machucado, nem sentiu dor. Não sente porque o corpo ele vai funcionar de uma forma muito para a guerra. Então, por exemplo, quantas pessoas se machucou, teve um corte até profundo e ela nem sangra. Por quê? Porque ela vai ter uma liberação muito intensa de adrenalina. A adrenalina é vasoconstrictora. Quando fala, né, que é o neurotransmissor da guerra, é isso. Sim. Depois que essa pessoa relaxa, que essa descarga de adrenalina ela passa, ela sangra. Por quê? Porque existe o relaxamento dessa tensão toda e dessa ação vasoconstrictora. E a gente vai ter ali... Nossa, quando o sangue... A gente fala muito, né? Quando o sangue esfria, que a gente sente dor. Exatamente. Porque a adrenalina vai ter essa ação, tanto analgésica como vasoconstrictora. Então, a gente pode dizer que o que acontece com o cão, no momento que... Aí a gente está falando dos cães que têm medo dos ruídos, que têm essa fobia, essa super reação, né? Negativa a esses sons. Naquela hora, o medo é tão grande que o cérebro dele só está focado em se preservar daqueles ruídos. Então, no momento que você acolhe e abraça o cão, ele não está interpretando aquilo como se fosse um comportamento que precisa continuar. Porque ele não está nem processando isso. Não é o momento. É o momento da gente... O que ele pode, fazendo isso, a gente vai justamente o contrário. A gente vai fazer com que esse cão acalme. Aí a gente pode começar até a treinar ele. Aí que mora a grande virada de chave. Então, um cão que estava no momento emocional, em que não permitia o registro de nada ou do aprendizado de nada, ele pode começar a acalmar, a relaxar. E a gente tem uma chance maior até do cão olhar para a gente. E aí que entra o manejo correto farmacológico, da gente prescrever algum medicamento que esse cão esteja atento à situação, mais relaxado. A gente ainda tem muito preconceito com o uso dos psicofármacos. Né? Mas todo mundo, quando está com uma dor de cabeça, ninguém pensa, né? Eu vou deixar de tomar... Quem é que vai deixar de tomar o seu remédio para pressão e para diabetes? Para pressão, para diabetes, para uma dor de barriga, eu até falo. Aí eu sinto uma dor aguda no abdômen. A pessoa vai ali na farmácia e compra e toma. Mas quando a gente tem uma dor emocional, por que a gente não recorre a um conforto mediado a um fármaco? Né? Porque a gente tem muito preconceito de achar isso vai viciar, isso não vai ser bom. Vai viciar, vai. Se você não tiver uma condução profissional, pode sim, gente. Não é para fazer também um uso indiscriminado, né? E alto, assim, porque o cachorro da minha amiga tomava, porque o veterinário passou, eu vou fazer para o meu também. Não faça isso, porque antes do profissional fazer isso, ele vai prescrever isso de uma forma... Perdão, gente, eu atrapalhei aqui, Luiz, que o pessoal já começou. Vocês sabem que aqui a produção já começa com as plaquinhas, né, minha gente? Já levantaram aqui, eu vou pedir para dobrar a meta. Perdão, Luiz, continue. Não usem o remédio do vizinho. Ou do vizinho, ou porque você toma, porque a gente está falando aqui de uso de medicamento, eu vou prescrever o benzodiazepínico X, o antidepressivo Y. Não façam isso. Perfeito. Tá? Porque isso, sim, não é todo cão que pode tomar tudo, né? Quando a gente prescreve um medicamento para o animal, a gente vai fazer ali uma anamnese, a gente vai ver as condições de saúde, muitas vezes a gente vai pedir exames para ver se aquele animal pode tomar aquele medicamento, e a partir daí a gente toma essa decisão. Então, uso indiscriminado, às vezes você está pensando que você vai ajudar, você vai piorar tudo. Cuidado. Posso fazer um parêntese aqui? Pode. Gente, eu vou atrapalhar só um pouquinho o programa e sair um pouquinho
dos fogos de artifício e do Réveillon, para a gente fazer um parêntese que, se a gente pensar nessa perspectiva de que um cão com medo, o cérebro só está pensando em fugir, então aqueles treinamentos que são feitos aonde a gente coloca o cão e expõe ele na rua, por exemplo, um cão que late para pessoas que estão passando, andando, ou que late para outros cães. Se você coloca o cão na frente daquele estímulo que está causando esse medo e você fica puxando o enforcador do cão, né? Que aquelas guias unificadas é enforcador, gente. É a mesma coisa. Os nomes são diferentes, mas o mecanismo é o mesmo, é estrangular o cão. Então, quando a gente está utilizando, o cão também não está processando aquilo enquanto aprendizagem. Ele só está associando dor a um estímulo que ele já associa a algo negativo, né? Exatamente. Então, indo para esse lado do treinamento, se a gente for pensar que esse cão ele está ali com a mente em conflito, e muitas vezes a gente pensa na reatividade como a gente enxerga um cão reativo como um cão agressivo. A agressividade, na verdade, ela é a resposta, né, a um medo, é uma ansiedade muito grande que esse animal está passando. Então, o que eu estou fazendo se eu estou com um cão aqui e eu estou puxando esse cão pelo pescoço? Eu estou dando tranco, até com peitoral, gente. Não vamos até generalizar e nem falar somente da ferramenta. Se eu estou com qualquer coisa em que eu estou comunicando errado, eu estou dando tranco, eu estou dizendo o quê? Se esse cão sente dor, eu estou fazendo o quê? Que essa dor que ele está sentindo está associada a esse outro cão que está na frente dele. Então, o que eu estou criando com esse cão é um problema muito maior. Eu estou associando a interação com outros cães como algo ruim, como algo danoso. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar, né, e fazer essa associação de que o estímulo um sujeito, seja lá qual for, um indivíduo, seja lá qual for, humano ou não, aqui no caso a gente fala sobre cães, e gatos, e passarinhos, e outros animais. Mas esse animal com medo, não adianta você implicar dor nele, isso não vai corrigir o medo dele. Ele tá, teoricamente, o que muitas pessoas enxergam como resultado, ele diz, mas eu conheço um cão que passou por um treino desse e ficou ótimo. Coitado. Mas o que é esse ótimo? É o cão que parou só de reagir. Mas quando a gente para analisar esse cão, ele tem outros problemas de comportamento. A gente vai ter um cão triste, um cão acuado, um cão muito mais medroso, e somente ele não expressar o comportamento como ele... Para mim, às vezes, quando esse cão latia, ele estava muito melhor do que quando ele olha para um cachorro e ele abaixa a cabeça de uma forma que ele está num grau de medo e de estresse muito alto. A gente tende a achar, às vezes, por exemplo, no treinamento de um cão que vai para uma clínica veterinária. Às vezes, em casa, esse cão ele é extremamente reativo. Ele late, ele avança, ele faz tudo. Aí diz assim, mas na clínica ele é ótimo. Opa, peraí. Se ele é reativo em casa, aqui na rua e tal, chega na clínica, ele é ótimo. Como ele é? Que ótimo é esse? Algo de errado não está certo. Não, na clínica ele fica paralisado. Então, a gente tem essa escala, não foi feita por mim. Essa escala, ela é uma escala que a gente tem lá do Fear Free, né? Quando eu fiz a certificação do Fear Free. Quando esse animal ele entra nesse comportamento que a gente chama de freezing, significa que ele está numa escala de medo muito superior do que aquela que ele ainda latia. Então, o que você está enxergando, e a gente está falando aqui de bem-estar, você está enxergando como uma resposta sua, uma resposta que é conveniente para você, que é seu cão não latir ou seu cão fazer o que você quer, para ele não está legal. Show. Eu estava aqui até pensando que para 2025 vamos fazer um episódio onde a gente vai conversar sobre como foi a transição de técnica e de metodologia de treinamento que eu passei com o Kalel, porque nós passamos por diferentes técnicas de treinamento e eu vivi o que foi a forma que eu aprendi a me comportar com o Kalel através de uma metodologia tradicional, onde Kalel teve diversos comportamentos e a nossa relação, enfim, foi muito prejudicada, para hoje eu ter um cão feliz comigo depois que a gente voltou a treinar no positivo, né? Através das metodologias atualizadas e científicas que, no geral, vocês vão achar aí pela internet como treinamento positivo. Fica aqui uma dica para vocês, que vocês, quando forem procurar profissionais, já perguntem se eles são treinadores que treinam no positivo, mas em janeiro vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, né? Mas voltando então para o Réveillon, para medo.
Vamos conversar então um pouquinho sobre o que fazer antes de chegar no dia, para poder a gente conversar então sobre como cuidar, né? Redução de danos, que é o que o pessoal em casa que não treinou ainda vai ter que fazer hoje. Quer dizer, daqui a algumas semanas, quando chegar o Réveillon. Então, assim, gente, para quem não treinou nada, para quem não fez nada, o que dá para fazer agora é, primeiro, ver como é que está a saúde geral desse animal, ver o que você pode ter de carta na manga. A gente ainda consegue ver, né, manejo de fármaco ainda dá, alguma medicação como SOS correta, bem prescrita, mas precisa ser ainda essa semana, no máximo, no começo da outra, para que a gente tenha ali resultado de exame, tenha como fazer tudo, caso seja necessário, né? Lógico. E a gente ter um plano de emergência, que passa basicamente por, primeira coisa, colocar uma coleirinha com o nome desse animal. Ah, sim, por favor. Com a tagzinha com o nome e o seu telefone. Tem pessoas que vão, e a microchipagem? A microchipagem não é GPS. Existem hoje coleiras, existem GPS hoje que você coloca na coleira. Então, quem já passou por esse episódio ou quiser colocar uma coleirinha com GPS, pode também, tá? Mas primeiro é garantir um local seguro com esse animal, fechado, seguro. Quem tiver a possibilidade de colocar esse animal no momento da queima de fogos, 1 a 2 horas antes, eu prescrevi o medicamento, ele está bacana, tem indicação de usar medicamento, usou ali em torno de 1 hora antes da queima de fogos, né? Ficar do lado do cachorro se é um caso muito grave, né? Se puder colocar ali um ar-condicionado, um feromônio ambiental. Então tem alguns aí, quem quiser pode me perguntar depois. Colocou um feromôniozinho na tomada, criar uma distração com alguma música, tem tudo isso aí na internet, né? O pessoal vai ver música clássica, muita gente vai perguntar sobre a Telltale Touch, né? Que são aquelas amarrações que se faz em volta do corpo. Se for utilizar algum tipo de amarração, abafador de ruído, treinem antes, coloquem antes e veja como o cão vai fazer, vai se comportar. Não tente colocar às 23h59 do dia 31, porque pode ser que incomode muito mais o animal. Vai assustar o animal. Os abafadores. Luiz, mas eu não tenho um abafador. Posso colocar um algodãozinho? Pode, mas lembra que logo em seguida tem que tirar. A permanência desse algodão dentro do ouvido pode gerar otite, pode ser pior ainda. Então, coloca um chumaço que você consiga tirar com frequência. Não fragmenta esse algodão e vai colocando bolinha lá dentro. Socorro, para não ficar preso lá, né? Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado. Agora, SOS, tentar fazer isso. E em janeiro, pensar, quem for Nordeste, Salvador... Já se preparar aí para as festas juninas. Porque festa junina é muito pior, é o mês inteiro. Agora é mais tranquilo, que é um dia só. Né? Verdade. Bom, lá em casa a gente sempre faz isso, né? Os meus cães, eles não têm medo de ruídos, nem de fogos, nem de trovões, né? Eu digo que o universo me presenteou porque eu já tinha outras questões para trabalhar e resolver. Então, essa eu não tive que resolver. Mas não por isso eu deixo eles expostos, muito pelo contrário. Então, toda vez que chega, final do ano, Réveillon, a gente coloca os meninos no quarto, colocamos a televisão ligada com um vídeo no YouTube. Tem alguns canais até específicos com programas para cães, né? Aqui entre aspas, né? Para cães, porque eles colocam, chama de Dog TV, né? Isso. TV para cães, tem as musiquinhas relaxantes. Então, a gente liga o ar-condicionado, tudo que dá para abafar o ruído, coloca eles num quarto que não fica voltado para o lado onde os fogos são, onde os fogos aparecem, e deixamos eles fechadinhos. Como a gente curte assistir os fogos, a gente gosta de ver, a gente deixa eles com a gente nem conversou ainda sobre os recheáveis, né? Mas a gente deixa com um Kongzinho recheado, que é uma ferramenta, né, que é utilizada para você colocar comidinha dentro. Então, a gente deixa eles no quarto assim, vê ali 5 minutinhos de fogos, a gente vai se revezando, um entra no quarto e no outro, para que eles não criem essa associação negativa futuramente, né, e não venha se tornar um problema. Falou, que às vezes vai acontecer um episódio, isso pode sensibilizar esse animal. E às vezes você falou, você coloca recheável e dá certo, porque o seu cão não nenhum de seus cães é sensível a isso. Sim. Mas os cães que são sensíveis, você vai colocar a melhor comida do mundo e provavelmente não vai funcionar.
né? Então, essas dicas que você traz pra gente, elas são tanto para quem tem cães, que tem problemas, quanto para os outros tutores que não querem ter esses problemas futuramente, né? No comportamento, essa palavra prevenção, ela tem sido muito questionada. Porque vem muito de como o indivíduo vai lidar com aquilo. Nem sempre a gente vai conseguir prever tudo. A gente vai tentar, a gente sempre tenta. A gente tenta prever, tenta tratar, tenta fazer tudo. Então, às vezes, você vai fazer tudo. Qual foi o meu erro? Nenhum. Foi a forma que aquele animal ele conseguiu interagir com aquele estímulo. Que não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Agora, com tentar preservar, é bem melhor. Né? Show de bola. Bom, Luiz, obrigada mais uma vez por estar aqui, por trazer, né, tanto conhecimento para o pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui nosso especial de final de ano, né? Especial de Natal, especial de Ano Novo. Então, se preparem, cuidem dos animais de vocês. Lembrem que essa é uma relação de troca. E da mesma forma que eles fazem tão bem para a gente tem que se esforçar para fazer igualmente bem para eles, né? Entendendo que o cão, o gato, as aves, seja lá qual for o bichinho que você tem, é de uma espécie diferente. Eles percebem o mundo de uma forma diferente. Então, aquilo que é legal e que é bacana para você, que você curte, talvez o seu animal não curta. Então, conversa com um especialista, busca uma pessoa que possa lhe ajudar. Hoje tem muita informação bacana na internet, assim como todas as que a gente já trouxe aqui neste podcast. Mas aproveitem. Vou pedir para vocês curtirem esse vídeo e compartilharem com uma pessoa que vocês sabem que precisa aprender e conhecer, né, essas informações e ter essas informações. Então é isso, Luiz, compartilha com o pessoal suas redes sociais, para quem está chegando aqui agora e ainda não lhe conhece, saibam que este é Luiz, o nosso Rodrigo Wilbert baiano. Ele que entende de adestramento, de comportamento canino, é médico veterinário e ainda faz sushi, faz... eu ia falar miojo, gente, ele não faz miojo, não. Lamen, para quem é dos doramas. Isso. Pizza, marcenaria, tem como é o nome? Faz compostagem, tem uma apicultura. Posso te chamar de apicultor? Não, apicultura ainda não. Ali é meliponicultura. Meliponicultura. Criação de abelhas sem ferrão. Ah, tá vendo? Todo dia a gente aprende aqui um pouquinho mais com o Luiz. Então, onde é que as pessoas podem aprender sobre isso tudo com você? Então tá lá, Luiz Souza Vet, tudo com S. Às vezes eu coloco até essas outras coisas que eu faço, né? Eu não tô falando aqui à toa, não. Ele vai compartilhar qualquer dia desses. A gente vai ter que gravar aqui com ele uma receita. Sim. Podemos? A gente consegue colocar uma panela aqui, produção? E vocês vão comer. Só não vamos passar por debaixo da mesa, porque aqui a configuração é outra. Mas eu não tenho dúvidas de que vai estar maravilhoso. Pronto. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de agradecer essa parceria, né, com o Voz da Estação, com a Estação Pet, com todos vocês daqui. Sempre valorizando o meu trabalho, sempre dando voz, né, ao que eu venho estudando ao longo da minha vida. Então, quando eu trago aqui algum tema sobre comportamento, é o que eu me apaixonei dentro da veterinária, é o que eu direto, você que acompanha a minha caminhada há bastante tempo, sabe que direto eu estou lendo alguma coisa, eu estou estudando alguma coisa, eu estou vendo alguma novidade. Então, é primeiramente pelo compromisso que eu fiz quando eu decidi fazer veterinária. Contar uma história rapidinha para vocês, que eu sei que a gente está no final. Eu virei veterinário por conta de um cão meu que tinha insuficiência renal. Então, esse monte de coisa que até que eu fiz na veterinária, eu falei, eu vou fazer veterinária, mas eu não vou formar de qualquer forma. Então, eu vou tentar fazer o meu máximo. E é o que eu tento todo dia, gente. Né? Todo dia eu acordo e eu tento fazer o meu melhor. Eu acordo e eu tento atender melhor os cães que as pessoas confiam os cuidados a mim. Então, eu gostaria de agradecer, né, imensamente a vocês pela confiança, pelos convites e que ano que vem a gente esteja aqui firme e forte. Que assim seja. Amém. Deixa aí suas redes sociais, eu já pedi? Luiz Souza Vet. Então tá lá, tudo conhece no Instagram, @Luiz Souza Vet, é só me seguir e bater esse papo. Se vocês quiserem conhecer a minha rotina com os meus queridos cães adoráveis, Mabi e Kalel, e ver umas gracinhas também, o meu @ é Diário de Focinho, tanto no Instagram quanto no Tico e Teco. Então vocês podem ir lá. E aqui o Vozes da Estação também vocês podem nos acompanhar, tanto aqui no YouTube, @Vozes da Estação. YouTube não é @, né? É só Vozes da Estação. Também tem @, olha só, aprendendo um pouquinho a cada dia, com o Rodrigão dessa vez.
Instagram e Tico e Teco. Agora eu só quero falar Tico e Teco. E TikTok. Tudo @Vozes da Estação. Eu queria falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Então vai ficar para o ano que vem. Ou eu faço, não me lembrei. Queremos criar um quadro com o Luiz, porque vocês sabem que ele é uma figurinha carimbada aqui, queridíssima, e é um especialista. A gente não à toa dá voz para você, porque você tem muito conteúdo para compartilhar com as pessoas, e o meu desejo, de fato, é que as pessoas possam melhorar suas relações com seus animais e entendê-los melhor, né? Então, nós vamos montar um quadro aqui com o Luiz. Vocês sabem que eu sou mal educada, eu faço todos os pedidos na frente das câmeras, de forma que não dê para a edição cortar. Mas a gente já estava conversando aqui sobre fazer seu quadro. Eu vou pedir para vocês darem sugestões para a gente de nomes para esse quadro. Eu queria que fosse conversa com especialista, só que a Tata Werneck já se apropriou deste nome, sem que eu possa me apropriar depois, né? Então, como ela já tem esse quadro, deixem uma outra dica aqui para a gente nos comentários, tá bom? E é isso, um feliz ano novo para todos vocês. Para você que está assistindo esse conteúdo em 2025, feliz ano novo também. É 2025, mas é isso. Tem mais alguma coisa, algum recado, produção? Esqueci de algo? Então, nos vemos ano que vem agora. A não ser que já seja ano que vem. Tchau. Tchau, tchau, gente.